Livro Oração Fervente. Resumo por Dariane Batista. Suas mágoas. Transformar a amargura em perdão. Se eu fosse o seu inimigo, eu usaria cada oportunidade para fazer velhas feridas à sua mente, assim como as pessoas, os eventos e as circunstâncias que as causam. Eu tentaria garantir que o seu coração estivesse sempre endurecido, com muita raiva e amargura, e alegando que é por falta de perdão. Ocas e sem graça eram assim as minhas orações, uma caverna profunda e vazia. Eu não sabia por quê. Eu só sabia que eu estava ficando realmente cansada disso, porque depois de você ter experimentado o sabor intenso da oração ousada e fervente, a monotonia de viver algo menor do que a pura liberdade e intimidade com Deus é mais do que você pode suportar. Você sente falta, você anseia por ela, especialmente, como eu disse, quando você se esforça, mas não consegue descobrir por quê. De repente, misteriosamente, ela desapareceu. Essas foram algumas das melancolias espirituais que eu estava sentindo quando uma amiga mencionou um livro sobre a oração, escrito em meados dos anos 70, e perguntou se eu tinha lido. Pelo que ela descreveu e recomendou, parecia exatamente o que eu estava precisando. Então, imediatamente encomendei e não demorou muito para que Deus começasse a falar no meu coração através de uma passagem da Escritura citada em os primeiros capítulos do livro. Se alguém causou tristeza, escreveu Paulo em 2 Coríntios, referindo-se a uma questão que tinha causado divisão na igreja de Corinto, para a qual ele estava escrevendo. Vós deveis antes perdoar-lhe. 2 Coríntios 2, do 5 ao 7. De repente, meu coração ardia em meu peito, mas eu continuei lendo. Assim que, ao contrário, vós deveis antes perdoar-lhe e confortá-lo, para que talvez a tal não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso vos digo que confirmei o vosso amor para ele, e para esse fim também vos escrevi, para saber de vós por essa prova que sois obediente em todas essas coisas, para que Satanás não obtenha vantagem sobre nós, porque não ignoramos os seus objetivos. Versos 7, 9 e 11. Perdoar e consolar. Obedientes em tudo. Satanás com vantagem sobre nós. Ignoramos as suas intenções. Esta passagem simples me impressionou. Causou-me uma profunda convicção interior do que o Espírito de Deus pode dar. Percebi naquele momento que eu estou prestes a caminhar com vocês agora. Neste capítulo, uma verdade que revigorou minha vida de oração e me pôs de volta nos trilhos. É isso, a falta de perdão é uma intenção astuciosa implementada por seu inimigo para tirar vantagens de você, para almejar sua eficácia na oração e o seu poder de levantar-se contra ele vitoriosamente. É por isso que, se eu fosse seu inimigo, eu queria fazer todo o possível para impedi-la de perdoar toda e qualquer pessoa que tivesse feito qualquer coisa errada contra você. Uma determinada situação me afastou de uma amiga e aconteceu que eu não conseguia perdoar. Eu ficava agitada, os sentimentos dentro de mim, quando eu a via ou pensava nela, não estavam me fazendo bem. Então, eu de fato, por insistência do Senhor, a perdoei. Dentro da minha mente, pelo menos, libertando-a da dívida que eu pensei que ela tivesse comigo
por me fazer sentir horrível, tão inquieta e por tanto tempo. Eu pensei que o Senhor, vendo a minha sinceridade na elaboração de uma declaração interna de perdão a ela, poderia reduzir um pouco a minha culpa e simplesmente esquecer a outra parte. Você sabe, aquela parte de consolar a pessoa. Mas a minha resistência ao que a palavra e a ordem de Deus estavam dizendo me levaram a perceber. Além de qualquer dúvida que eu tinha permitido, uma raiz de amargura surgiu dentro do meu coração e foi asfixiando algumas coisas que eu perdi e que realmente importavam para mim. E essa foi a parte da intenção demoníaca. Sim, mas agora, através do perdão e do simples ato de bondade, o gelo foi quebrado, junto com o projeto do inimigo. Porém, não só a sua intenção de arruinar uma amizade, mas também de arruinar a minha vida de oração no processo. Assim que dobrei meu joelho e o eco daquela longa caverna solitária deu lugar a comportas da graça de Deus, determinando sobre mim de uma maneira nova e fantástica, não mais enganada pelo diabo. Perdão em vez disso, porque perdão é importante. O seu inimigo quer que você fique zangada por muito tempo, e ele pode usar até mesmo a mais leve das ofensas para fazê-lo. Ele quer que você seja uma mulher amarga por trás daquele rosto bonito. Ele quer ver o seu coração revestido com calos de ressentimentos, alvejando por ofensas do seu passado. A falta de perdão e o seu projeto para enganá-lo, você mantê-la não só machucada e sangrando, mas incapaz de sentir que qualquer poder em sua oração ou intimidade com o Pai pode ser cessado. As ofensas sofridas são pessoais e aparentemente impossíveis de se perdoar. Mas perdoe a si mesmo, não superficialmente ou rapidamente, mas feroz e ferventemente, não só por outra pessoa, mas principalmente por você, para que você possa ser livre, plena, inteira e completa. A falta de perdão é tudo que o diabo quer. Ele atua por trás disso. Ele quer dirigir a sua ira para as profundezas da sua alma, onde ele cuidadosamente calcula a sua morte. Agora, o conselho da Escritura afirma a nossa salvação. Nossa segurança eterna com Deus é baseada unicamente na obra de Jesus na cruz. Nenhuma ação ou omissão da nossa parte, como por exemplo lutar para perdoar alguém que feriu você, pode romper o pacto da cruz que ele fez conosco. A falta de perdão coloca em posição privilegiada para que o inimigo e a atividade demoníaca tirasse vantagem de nós. Veja a parábola do servo implacável em Mateus 18, 21, 35. Para um exemplo descrito, e será que vale a pena nos agarrarmos a qualquer coisa que atue ou mortifique a liberdade que a misericórdia de Deus nos concede? Claro que não. Os fatos reais e os detalhes não mudam quando você se compromete com Deus através da oração. Ele está investindo em manter a sua solução escondida de você, convencendo de que a raiva e a amargura são as formas mais protetoras e produtivas de gerir a situação. Mas a oração honesta, conduzida com o coração aberto, é uma cópia aberta da palavra de Deus, certamente lhe apresentará a verdade, como a verdade que eu descobri naquele dia em 2 Coríntios.
obediência. É a maneira de descobrir que se o perdão que você afirma ter concedido a alguém contém raízes mais profundas do que raízes de ressentimento, não pode ocorrer. O perdão marca você como uma mulher que nunca será enganada por Satanás ou que ignorará as suas intenções. O perdão é o mandamento de Deus e ele também vem como uma promessa de que ele nos dará o poder para usá-lo. Convite à oração. A palavra de Deus é que você e eu vamos usar em nossa estratégia de oração. Gálatas 5:1 diz: firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou. Ele nos quer livre. Pense novamente em tudo que você sabe sobre Jesus e muita demonstração do seu amor para com os feridos e maltratados, a ponto de ele mesmo ser maltratado, muitas e muitas vezes, incluindo a sua tortura e morte brutal. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim e ele diz: para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4:18, para nos libertar. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Efésios 4:26 e 27. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis também. Colossenses 3:12-13. E se ele pecar contra ti 7 vezes em um dia, e 7 vezes em um dia retornar a ti dizendo: eu me arrependo, tu me perdoarás. Lucas 17:4. Os ombros do Pai são largos e suficientes para que você chore sobre eles, e forte o suficiente para absorver com compaixão tudo o que você precisa desabafar sobre ele, do fundo do meu coração partido. Mas eles também são capazes de levantá-la na areia movediça de velhas mágoas e feridas, firmando os seus pés sobre a rocha. Os ombros do Pai são largos e suficientes para que você chore sobre eles, e forte o suficiente para absorver com compaixão tudo o que você precisa desabafar com ele, do fundo do seu coração partido. Mas eles também são capazes de levantá-la da areia movediça de velhas mágoas e feridas, firmando seus pés sobre uma rocha e colocando uma nova canção em seus lábios. Salmo 40:2-3. Eu já sinto coragem vindo dos seus aposentos de oração e o cheiro doce do perdão e liberdade. Em nome de Jesus, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe vocês.